Aí eu associei com uma pessoa que eu conheço, que tem as duas coisas. Ela tem um multiculturalismo, pessoa viajada, poliglota, com uma experiência ampla, inclusive dentro desse xenofilia que foi colocado aqui no item 16, mas por outro lado é uma pessoa extremamente rígida ideologicamente. Ou seja, numa área ela já tem ali um lastro de experiências, conhecimento, uma cultura geral super ampla, o que exige um nível de soltura mental somática, mas por outro lado, extremamente rígida, obsessiva, convicções arraigadas. Foi. Eu acho que tem um ponto para a gente avaliar, que é uma queda de braço entre a soltura mental somática e a força do psicossoma, dos instintos, igual a Mabel meio que estava nessa linha. Porque às vezes em uma área você até tem uma soltura, uma predisposição a ter uma soltura mental somática. Mas vem as questões da história de vida da pessoa, traumas, uma coisa que ela aprendeu, contexto, defesa, paragenética, educação, que aí acaba reprimindo aquilo. Então essa soltura mental somática, não adianta a gente medir ela só no sentido de a amplitude que ela alcança, mas também o quanto ela é forte para se sobrepor às nossas forças emocionais instintivas. E um terceiro elemento, a manutenção dessa soltura. Então tu tem o quanto é solto, a manutenção dessa soltura, aonde que ela aplica, e o quanto ela é forte, para se estabelecer como algo... Porque aí tem a pressão, ela pensei... Mabel, pode falar, Mabel. Eu também queria ajudar nesse sentido, porque às vezes a pessoa tem a soltura, mas em determinados ambientes e presença de determinadas pessoas, ela trava, né? Então isso tem relação ali com... isso é interessante. Ela é solta até a página 15. A gente podia acrescentar também que a soltura mental somática, ela favorece a pessoa a encontrar soluções, favorece a pessoa a se adaptar a novas circunstâncias, novas conjunturas, ela favorece a renovação, ela favorece o hétero-perdão, ela favorece, no caso aí, o universalismo que você falou. Então a soltura, é bem ampla essa coisa da soltura mental somática. Mas eu gosto também de analisar o contrário, o que seria a falta dessa soltura mental somática. Aí a gente vê aqui algumas coisas, por exemplo, o superapego. Apego? Um superapego. Apego, a gente, até certo ponto, a gente precisa, né? Mas esse superapego, as paixões e obsessões, que a gente já falou aqui, convicções rígidas, o próprio belicismo é uma forma de prisão, né? Um fechadismo mental somático. Em relação às convicções, é interessante a gente observar que a qualidade da convicção é uma coisa importante. Então, por exemplo, assim, eu posso ter uma convicção e aqui a Mabel ter outra convicção, por exemplo, totalmente antípodas em termos de qualidade. Eu tenho uma convicção, por exemplo, que eu sei tudo e ninguém sabe nada. E a Mabel pode ter uma convicção de que todo mundo tem algo a contribuir, todo mundo sabe algo, todo mundo tem condições de ter uma sabedoria. São convicções. Só que a minha é disfuncional, ela é desconectada da realidade, e a da Mabel é mais funcional, mais conectada com a realidade. Então, essa questão da qualidade da convicção, eu também acho importante. E eu fiz aqui uma lista, ainda nessa linha do que é o contrário da soltura mental somática, eu fiz uma lista aqui procurando o antônimo dessas 16 que o professor Valdo colocou aqui, o abertismo, amplificação, despojamento, extroversão, babá. Então a gente vou falar rapidamente aqui, que no caso é o fechadismo, a repressão, a redução da consciencialidade, a gente pode colocar aí a Robex, a repressão, já falei, a introversão, a rigidez, a monovisão ali, né, em relação ao generalismo,
o materialismo em relação ali à multidimensionalidade, aquela coisa do especialismo, a pessoa que ela é hiper especialista e só fica ali bitolada naquilo, o monofásico, a neofobia, né, a eletronótica, o desrespeito ou a autocracia, a sociofobia, o bradipsiquismo, né, ou o próprio fechadismo da comunicação, a objetificação de consciências, né, contrapondo ao vínculo consciencial, a questão da pessoa que só trabalha quando tem, só faz algo pelo outro, quando tem um retorno, ou só por dinheiro, ou só quando tem ali uma vantagem para ela, para contrapor o voluntariado, e a xenofobia, propriamente dita, que aí entra toda a questão do sectarismo. Então são tudo maneiras da gente mensurar ou medir a nossa soltura mental somática. A gente pode medir também pelo que não é. Então o quanto que a gente tem desses aspectos. E a outra coisa, para finalizar, para não me estender, que a Mabel estava falando, a gente estava falando do exemplo do debate, né? Que o debate ele é um lugar muito interessante para a gente ver o nível de abertura da pessoa que se expõe, claro, né? Só que também a gente não pode confundir abertura mental somática com susceptibilidade, influenciabilidade e aquele coisa do relativismo interminável. Ah, tudo é relativo, pode ser, pode não ser. Então isso tudo são pseudo-solturas mental somática, pseudo-abertismo, né? Pseudo-abertura, porque daí faltam os posicionamentos cosmoéticos. Você falou suscetibilidade, relativismo e qual que é o terceiro? Influenciabilidade. A pessoa que é muito influenciável. Ah, tá, agora. Ah, você tá certo. Ah, não, agora. Então, é o buscador borboleta. Nunca dá o contra em nada. Não tem nenhuma convicção até certo ponto. Sim. Olha que paradoxal, é o outro lado. Né? É o outro lado. Agora, na questão que você falou da convicção, Júlio, ali, eu acho que tem muita relação com o que a Rosa trouxe do Serenão, que é a qualificação da convicção, que ele tem a convicção evolutiva. E ali eu acho que é uma coisa que muda tudo, né? Que essa questão da soltura mental somática que a gente busca, e é uma prioridade, é legal, é bacana, mas aí tem um aspecto seguinte, que a gente tem um psicossoma para lidar, para gerenciar. Então, às vezes não quer dizer muito a pessoa, tive o rompimento do mental soma, a soltura, mas no dia seguinte ele tem que se relacionar com o vizinho, no trabalho, tem que ter o relacionamento com a dupla, com o filho. Então, e aí a pessoa, não adianta ela ter um super mental soma solto, por exemplo, uma máquina de produzir neoideias, e ela é tosca no convívio com os outros, a afetividade dela é primária. Ela não tem, por exemplo, uma sociofilia, uma sociabilidade. Então, pelo menos foi a associação de ideias que eu fiz quando eu vi a pergunta dele. Que não adianta só a gente ficar focando de soltura do mental soma em si. A gente tem um contexto holossomático, consciencial, de consciencialidade, que a gente vai levando de jeito e uma coisa reverbera na outra. A pessoa não vai soltar muito o mental soma se ela ainda estiver muito centrada em questões do ego dela, ou for muito reativa, ou for muito egoísta, ou tiver muitos apriorismos. Entende? Então, às vezes, por um lado, ela até... Nossa, o cara é uma cabeça. Mas tu vai conviver com essa pessoa, às vezes ela é insuportável. Então, às vezes ela é narcísica. Ou é narcisista. Tem o arrogo do saber, tem umas palavras, sofomania, que hoje o pessoal fala muito. Tem uma questão assim, também que eu estava pensando aqui, que é o seguinte: uma coisa é a soltura mental somática, a outra coisa é a pessoa ter uma boa intelectualidade, por exemplo. Até que ponto, onde começa um e termina o outro? Porque às vezes a pessoa ela tem um cérebro muito ativo, ela estuda e tal, mas em matéria de mental soma, aí daria uma outra discussão. Qual a diferença de mental soma, como é que a gente faz essa distinção entre isso é mental somático e isso é meramente uma intelecção? Eu acho que na definição a gente pode ter pistas, né? Mas aí que eu vou entrar, porque o professor Valdo, ele deu essa definição homeostática. Mas se a gente for pensar que existe assédio mental somático, soltura mental somática poderia ser uma coisa neutra, porque daí vai entrar a qualificação da aplicação do que envolve essa soltura mental somática, entende?
Por exemplo, o cara é aberto intelectualmente a tudo que diz respeito à bomba atômica. Pois é. Ele é um cara bem aberto. Então, mas aí não entra, gente. Mas não é a definição dele. Ele qualificou. Não gente, olha, não é. Quer dizer, eu estou entendendo que é uma intelectualidade avançada, mas não é o conceito que ele está trazendo aqui. Senão a gente vai minimizar o conceito. Ele fez questão de deixar bem claro que aqui, sem a priorismo, ele nivelou. Soltura mental somática é homeostática. É lá em cima. É evolutiva. É uma característica de lucidez. Por isso